Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma estratégia com opções que custa baratinho para montar e ainda pode te dar um lucro de até 450%. Eu sou o Emerson Alves, cofundador da Vega Educacional, mentoria especializada em opções. Seja muito bem-vindo à Vega Money. Se você está chegando agora, já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que a gente colocar um vídeo aqui. Assim você não perde nada do conteúdo e também não fica perdido. Muito bem, hoje você vai aprender uma das estratégias mais famosas que existe no mercado de opções, a borboleta. Trata-se de uma estratégia que custa baratinho para montar e o seu prejuízo é limitado, ou seja, é aquilo que você investiu na estratégia. E o seu lucro pode chegar a 450%, ou seja, é um excelente risco-retorno. Você investe pouquinho, baratinho é o custo de montagem, para ganhar bastante. Então esse é um excelente payoff. Esse é o tipo de estratégia que eu uso bastante no meu arsenal de operações aqui em opções. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já clica aí no joinha do like para contribuir com o canal, combinado? Bom, eu estou convicto de que essa estratégia é uma excelente estratégia para quem está começando agora, porque além dela custar baratinho para montar, ela dá uma excelente visão geral da mecânica das opções, pois ela não envolve a compra de ação, é só ali a compra e venda de opções. No caso aqui, nós vamos trabalhar com as opções de compra, as chamadas calls. Se você não sabe o que é uma call, eu te convido a assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima, para que você entenda perfeitamente o que é uma call e para que serve uma call. E aí sim você vai poder entender o que vamos falar aqui agora. Eu só preciso que você preste bastante atenção em cada detalhe do que eu vou passar aqui, porque tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para evitar aborrecimentos, mas fique tranquilo que eu vou te passar tudo, sem enrolação. Tamo junto até o final. Então vamos lá, vamos resenhar um pouquinho aqui sobre a trava de alta que eu te ensinei nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Como é que a gente monta uma trava de alta? A gente compra uma opção, por exemplo, do Strike 2272, uma call do Strike 2272, e aí eu vendo uma opção do Strike, por exemplo, 2422, uma call do Strike 2422. Então, essa opção aqui que eu comprei pode estar valendo, por exemplo, R$ 2,01, e essa que eu vendi pode estar valendo R$ 1,19, ou seja, eu pago para montar essa operação de trava de alta. E onde é que está meu ganho? Obviamente, se o mercado subir, é como se eu estivesse comprando a ação por 22,72 e vendendo por 24,22, ganharia aí a diferença daqui para cá, que dá R$ 1,50, esse seria o meu lucro. Tá? Então isso é a trava de alta. E agora a gente relembra então a trava de baixa, que eu ensinei nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Como é que a gente monta uma trava de baixa? Eu olho, por exemplo, para essa call aqui do 25,72 e olho para essa call aqui do 24,22 e eu imagino que o mercado vai cair. Então eu monto uma trava de baixa. O que eu faço? Eu compro uma call do 25,72 e eu vendo uma call do 24,22, imaginando que o mercado vai cair. E como é que se dá o meu ganho? Pronto, primeiro a gente tem que entender que essa operação a gente recebe para montar. Lembra disso? Por quê? Porque eu estou comprando uma opção que pago 0,64 e eu estou vendendo uma opção por 1,19. Então eu recebo para montar essa operação de trava de baixa. Agora olha só que legal isso. Nós montamos a trava de alta, a gente comprou uma call aqui e a gente vendeu uma call aqui. Aí a gente montou a trava de alta. Na trava de baixa, a gente comprou uma call aqui e a gente vendeu uma call aqui. O que é a operação de borboleta que eu estou propondo? É exatamente a junção dessas duas operações. Ou seja, se a gente comprou uma aqui e a gente vendeu uma da trava de alta aqui e uma da trava de baixa aqui, então o que a gente faz? A gente vende duas aqui nesse miolo do 24,22, comprou uma aqui, montamos uma borboleta. E como é que fica essa brincadeira? Quanto é que vai me custar então essa operação? Bom, se eu comprar essa call aqui, se eu vender duas dessa call aqui e se eu comprar essa call aqui, essa operação vai me custar 0,27 centavos. Tá? Então, se a gente estiver falando de 100 opções, por exemplo, estamos falando de R$ 27. Se a gente estiver falando de 1.000 opções, por exemplo, estamos falando de R$ 270. 10.000 opções, R$ 2.700. E a essas calls compradas aqui, tanto essa aqui quanto essa aqui, nós damos o nome de
asas. Asa de baixo e asa de cima. Então eu já dei a primeira pinta do porquê que o nome da operação é borboleta. Tá, beleza, Emerson, mas qual que é a vantagem de eu montar essa operação? Bom, a primeira vantagem eu já te falei que é o custo de montagem da operação. É claro que vai custar baratinho, porque se a gente paga para montar uma trava de alta e a gente recebe para montar uma trava de baixa, é natural que quando a gente junte as duas, vai custar baratinho para você montar a borboleta. Então, a gente falou aqui nesse exemplo que nós usamos de Petrobras, que foi a ação que a gente usou como exemplo, 27 centavos. Se a gente estiver trabalhando com 100 opções, nós estamos falando de R$27. Agora, se você comprar 100 ações de Petrobras, nós estamos falando de R$2.400. Percebe a diferença? E a segunda vantagem nessa operação é que você tem um range de preços para a ação parar lá no final do exercício. Ou seja, se a ação parar mais ou menos daqui até aqui, todo esse range aqui de preços, você vai ter lucro. E se ela cravar mais ou menos aqui, ó, no 24, 22, 24,30 ou um pouco menos, você vai ter um lucro máximo de 450%. Então essa é a grande vantagem de você montar uma borboleta. Você não precisa cravar certinho ali o preço. Você vai ter lucro toda essa região aqui, toda essa região aqui, e aqui no meio é o teu lucro máximo. Show, né? Essa é aquela hora de você pegar esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos, compartilhar com o maior número de pessoas possível, aquelas pessoas que estão perdidas ainda em relação a investimento na renda variável. As opções é hoje o ativo que mais cresce na Bolsa de Valores. Só para você ter uma ideia, toda semana é negociado mais de 1,5 bilhão só em opções da Petrobras. Então ajude os seus amigos, ajude os seus conhecidos, compartilhe esse vídeo aí. Emerson, é na corretora que eu vejo esses valores aí das opções? Não, você vai encontrar estes valores, tanto da call quanto da put e muitas outras informações sobre as opções em 3 sites que eu vou te passar: opilab.com.br, advfn.com e opções.net.br, que é a plataforma que eu mais uso. O link está aqui na descrição. E agora a gente vai lá rapidinho no opções.net.br para verificar esses strikes, tudo certinho, para a gente poder montar a operação de borboleta. Mas antes da gente ir para lá, eu preciso fazer o alerta que eu sempre faço aqui no canal, para te dizer que isso não é uma sugestão de investimento. Só quem pode fazer sugestão de investimento é um analista devidamente certificado pela CVM. O meu papel aqui é só te mostrar como que funciona a dinâmica da operação de borboleta. Não é uma sugestão de investimento. Se você optar por fazê-la, é por sua conta e risco e não é uma sugestão de investimento que eu estou fazendo aqui. Combinado? Bom, cá estamos então no opções.net.br. Vamos escolher os strikes, considerando que nesse cenário aqui a ação de Petrobras está valendo 24,08. Então nós vamos escolher aqui o strike do miolo mais próximo de 24,08 possível, que será então esse aqui do 24,22. É a D241 do 24,22, valendo aqui então R$1,19. E aí agora a gente vai escolher o strike para baixo. Então seria do 22,72, que está valendo R$2,01 agora. E aí para cima seria essa aqui, ó, do 25,72, que está valendo nesse momento 64 centavos. Ok, Emerson, mas é aqui que eu monto a operação? Não, aqui é só uma plataforma onde você vai encontrar a lista de opções, você pode fazer inclusive simulação de estratégias, etc. Mas a operação em si, você tem que montar preferencialmente numa plataforma automatizada que a gente chama de robô. No caso da XP, os nossos alunos usam lá gratuitamente o robô PNT. Então, quando você for escolher uma corretora, você tem que escolher uma corretora que tenha um robô automatizado para você fazer esse tipo de operação que é melhor fazer lá. Se você faz pelo home broker, fica mais difícil você pegar os valores dos strikes, né? Porque as opções variam o dia todo. Então, quando você coloca no robô, você programa lá a entrada no robô, então fica muito mais fácil de você realizar a operação. Ok? Bom, como eu tenho dito nos meus vídeos, você monta a operação, nesse caso aqui você vai montar a operação de borboleta no começo do exercício, e no final do exercício, ou até antes, você desmonta a operação, porque senão você vai para exercício. Se você for para exercício, compra e venda de ações serão feitas na sua conta e aí haverá os custos de exercícios conforme a tabela Bovespa, que são muito caros. Então você tem que desmontar a operação antes e até porque não tem por que você montar uma operação e não desmontá-la. É aí que está o seu ganho, né?
E o legal é que no robô PNT você já deixa programada a desmontagem da operação. Paciência aí, que o mais importante ainda está por vir. Bom, eu suponho que você deva estar aí com alguma dúvida já, pelo menos era o meu caso, anos atrás quando eu comecei eu tinha muita dúvida, mas pode colocar sua dúvida aqui no comentário ou deixa qualquer comentário que seja, que eu respondo rapidinho, combinado? Bom, agora vem a parte mais importante, pelo menos na minha opinião, os meus alunos sabem bem do que eu estou falando, que é o que? Desenhar o cenário no final do exercício. Você não pode montar uma operação com opções sem saber o que pode acontecer lá no final do exercício. Então a minha proposta é, sempre faça uma tabelinha onde você tem lá as suas posições, o que vai acontecer com essas calls a depender deste cenário de preços aqui da ação. Então vamos lá, o primeiro cenário aqui seria se o preço lá no final do exercício estiver valendo R$21, o preço da ação valendo R$21. O que aconteceu com essas calls aqui? Todas viraram pó. Se a ação está valendo R$21 e nós estamos falando de call, que é o direito de compra, quem é que vai querer ter o direito de compra no 25,72, 24,22, 22,72, se a ação está valendo 21? Então tudo isso aqui virou pó. E neste caso aqui, o que aconteceu? Eu paguei 27 centavos para montar a operação. Então nesse caso aqui eu tive o quê? Prejuízo. Ok, e se a ação estiver valendo R$23,50? Como é que vai ficar a situação das minhas calls? Bom, essa aqui virou pó também, porque R$23,50, quem é que vai querer fazer alguma coisa com 25,72? Ninguém, então virou pó. E a do 24,22, mesma coisa, virou pó também, porque a 23,50, 24,22, ninguém vai querer exercer essa opção. Agora aqui, essa opção está valendo 78 centavos. Que é a diferença do 23,50 para o 22,72. É como se eu tivesse exercendo o meu direito de compra aqui no 22,72, eu estou comprando a ação por 22,72 e vendendo ela por 23,50. É como se fosse isso. É por isso que a gente diz que a call, neste caso aqui no final do exercício, a diferença daqui para cá, nesse caso ela vale 78 centavos. Como eu gastei 0,27 centavos, qual é o meu lucro nesse caso aqui? 51 centavos. Então, qual que é a minha rentabilidade nesse caso aqui? 189%, ou seja, eu investi 27 centavos para sair com 78 centavos. Esse é o lucro nesse caso, nesse cenário aqui com 23,50. E se a ação estiver valendo 24,22, como é que ficam as minas calls? Bom, 24,22, 25,72, ninguém vai querer exercer, então virou pó. E no 24,22? Se a ação estiver valendo 24,22, a minha call do 24,22, como vai estar? Ninguém vai querer exercer. Se a ação está valendo 24,22, ninguém vai querer exercer essa call aqui para pagar custos de exercício. Então essa aqui também virou pó. Agora, e aqui, a do 22,72? É a diferença, né? Do 24,22 para o 22,72, que é R$1,50. Mas eu gastei quanto? 0,27 para montar. Então, quanto é que me sobrou nessa brincadeira? R$1,23. Então, eu tive um lucro aqui de 455%. E esse é o meu lucro máximo. Então, só para você ter uma ideia, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com 1.000 opções, como é que ficaria o nosso resultado aqui, por exemplo, 51 centavos? Teria um lucro aqui de R$510. E aqui, no 1,23, eu teria um lucro aqui de 1.230. Né? Ou seja, eu investi R$270 para ter um lucro de 1.230, ok? E nesse outro cenário que eu desenhei aqui de 25 e 20, bom, 25 e 20, 25,72, quem é que vai querer exercer o direito aqui no 25? Ninguém, porque a ação está valendo 25 e 20, então aqui virou pó. Mas e aqui, hein? A call do 24 e 22, a ação no 25 e 20, aí vão querer exercer o direito sim. Então eu tenho que fazer o que com essa opção aqui? Se ela está vendida, eu tenho que comprar ela de volta. Então, ela vai estar valendo a diferença de 25 e 20 para 24 e 22, que é 98 centavos, vezes 2. Lembra que eu vendi duas opções? Né? 2 ou 2.000 ou 200 que seja, mas eu vendi duas vezes. Então, é 0,98 vezes 2 ou a quantidade que você trabalhou. Ok? E essa aqui, quanto é que vai estar valendo? A call do D206, que está lá no strike 2272. Alguém vai querer exercer também. Então essa, se eu comprei, eu posso vender ela. E quanto é que ela está valendo? A diferença daqui para cá? 2,48. Então se eu comprar essas duas aqui por 98 centavos e se eu vender essa aqui por 2,48, quanto é que vai dar essa brincadeira no final das contas? 52 centavos. Só que eu gastei 27 centavos para montar.
Então, meu lucro líquido no final das contas, quanto é? É de 25 centavos. Se fosse 100, seria 25 reais. Se fosse 1.000, seria 250 reais. Então, em percentual, a nossa rentabilidade foi de quanto aqui? 93%. E agora, hein? Se a ação estiver valendo 30 reais. 30 reais, como é que ficam as nossas calls aqui, que todas vão ser exercidas se a gente não mexer nelas? Né? Porque agora todas estão abaixo. Então, agora sim tem interesse em todas, porque a ação a 30, todo mundo vai querer exercer o direito 25,72, 24,22, 22,72. Então, vai ter valor essas calls, que é a diferença daqui para cá. Quanto é que vai estar valendo a D256 do Strike 25,72? Vai estar valendo 4,28. E a D241 do 24,22 vai estar valendo quanto? 5,78 vezes 2, que nós vendemos duas e agora a gente vai ter que comprar duas, é a operação inversa. E a D206 do Strike 22,72, quanto é que vai estar valendo? 7,28. Eu posso vender ela, né? Porque eu tenho ela comprada, então eu posso vender ela agora. 7,28. Então quanto é que vai dar essa brincadeira aí? Sabe quanto vai dar essa brincadeira? Zero. Então aqui é o quê? Prejuízo. Então aqui você sabe qual é o tamanho do seu prejuízo. Então essa é uma grande vantagem de você montar as operações com opções. E essa é uma operação especulativa. O ganho que a gente tem lá na operação de renda mensal, a gente usa justamente para fazer esse tipo de operação que são as operações especulativas. Beleza, Emerson, mas qual que é o critério que você usa para escolher esses strikes aí? Bom, primeiro a gente está partindo de um cenário onde a ação da Petrobras está 24,08. Então você tem que acreditar que a ação vai ficar no decorrer do exercício nesse range aqui. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, você não pode fazer essa operação, você não pode escolher esses strikes aqui de forma assimétrica, tem que ser simétrico, ou seja, aqui nós estamos partindo do strike 24 e 22. Então a mesma distância ou a mesma diferença daqui para cá tem que ser daqui para cá, que neste caso aqui é de R$ 1,50, 24 e 22 para 22,72 é R$ 1,50, 24 e 22 para 25,72 é R$ 1,50. Então tem que ser iguais, tanto para cima quanto para baixo. Terceiro, não faça com strikes muito próximos. Você vai pagar baratinho para montar, muito mais barato do que a gente pagou aqui nesse exemplo. Vai pagar baratinho. Só que eu te falo por experiência própria. O desgaste dessa opção só vai ocorrer lá no final, praticamente no último dia. E isso dá uma dorzinha de cabeça mais ou menos para você poder ter sucesso na operação. Então, quanto mais longe o seu strike for, claro, vai custar mais caro a sua operação, mas é melhor para que você tenha resultados até antecipados. Você consegue desmontar a sua operação até antes do final do exercício. Então isso eu falo por experiência própria. Quarto critério, não menos importante, eu diria que até mais importante, é a questão da liquidez. Esse tipo de operação aqui você tem que fazer em ações cujas opções tenham bastante liquidez. Por exemplo, nós fizemos aqui em Petrobras, que é a que mais tem liquidez no Brasil. Você vai encontrar essa liquidez lá no opções.net.br. Por que eu falo da liquidez? Porque nós estamos falando de uma operação em que nós só trabalhamos com as opções e que nós montamos no começo do exercício e a gente tem que desmontar no final do exercício. Ou seja, para eu desmontar, eu vou ter que, onde eu comprei, eu vou ter que vender e aonde eu vendi, eu vou ter que comprar. Isso significa que tem que ter players dispostos a comprar aquilo que eu vou vender aqui e a vender aquilo que eu vou comprar aqui. Então precisa ter book de ofertas, é por isso que eu falo tanto da liquidez nos meus vídeos. Com isso, você já tem um bom material aí para aprender um pouco mais sobre opções. Porém, se você quiser dar um passo além, primeiro se inscreve no canal, dá um likezinho aí para ajudar o canal. E segundo, pega essa. Você que está pensando em investir em renda variável, você que tem dúvidas sobre comprar ações, comprar fundos imobiliários, eu quero te apresentar o universo das opções. Quero te mostrar como esse ativo é muito mais lucrativo do que qualquer outro ativo em renda variável. Para isso, eu compilei um e-book totalmente gratuito, onde você vai partir do absoluto zero até aprender as estratégias lucrativas em Bolsa de Valores. Esse e-book é gratuito, está aqui no link, pode baixar. Muitíssimo obrigado por ter assistido essa pequena parte do meu projeto. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.